A paz do Senhor Jesus a todos que vão assistir este vídeo nesse momento. Esse vídeo é para o Instituto Bíblico da Igreja Cristã Unidos na Fé, a IBCUF. E hoje eu gostaria de passar para os irmãos um resumo muito breve nesse vídeo sobre a Cristologia. Nós estamos estudando neste trimestre a Cristologia, na verdade, encerrando esse tema tão importante, né? E eu quero falar aqui de forma um pouco simples, um pouco mais clara, deixando de lado argumentos assim mais rabuscados, mais teológicos ou mais técnicos, para que todas as pessoas que até mesmo não têm assim um contato com a teologia possam compreender de forma clara e objetiva. Eu gostaria de falar um pouquinho do tema central da Bíblia Sagrada, que é Jesus Cristo, né? Até porque nós vivemos um cristianismo, e eu tenho falado que o cristianismo é oriundo do judaísmo, né? Jesus trouxe esse tema relevante, e a Bíblia Sagrada sem dúvida alguma, o tema central de toda a palavra de Deus é Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Tenho falado no curso que para que a gente possa compreender um pouquinho de Cristologia, um pouquinho de Cristo, a gente precisa ter ideia três coisas muito importantes, que é a pré-existência de Cristo, a tipologia de Cristo e as aparições de Cristo no Velho Testamento, né? Isso é muito relevante, isso é muito importante, né? Porque todos nós temos uma pequena ideia de que Jesus nasceu, viveu, se desenvolveu, assim mesmo como a palavra de Deus ensina que Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria, né? Então a gente tem uma pequena ideia do que é o nascimento de Cristo, do que é o desenvolvimento de Cristo. No entanto, nós, quando lemos as Sagradas Escrituras, quando temos que estudar um pouco mais a fundo sobre Cristo, nós precisamos entender bastante sobre a pré-existência de Cristo. Ou seja, que Cristo já existia, né? Até porque Cristo é Deus, né? Então ele tinha aqui na Terra os seus atributos naturais, como amor, compaixão, longanimidade, mas também tinha atributos divinos, né? Ele tinha algo que é muito polêmico hoje nós tratarmos, né, essa dupla natureza, o 100% homem e o 100% Deus. Mas ele tinha, como por exemplo, atributos divinos como a onipotência, ele era todo poderoso, onisciência, sabedor de todas as coisas ao mesmo tempo, né? E outros atributos como imutabilidade, que também é um atributo divino, é um atributo de Deus, existia na vida de Jesus Cristo ainda em carne. Então, conhecer um pouquinho da pré-existência de Cristo é muito importante, é muito relevante, até mesmo para que a gente faça uma leitura, né? Estamos fazendo ali uma leitura normal, um devocional da Bíblia Sagrada, lá no Velho Testamento, e nos deparamos com textos que apontam que Jesus já existia. E o primeiro deles é Gênesis 1:1, que todos conhecem, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e Jesus Cristo já estava na criação, né? Isso também é relatado em João, no capítulo 1 e no verso 1, que diz que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, Jesus Cristo já participava da criação, sendo também Deus, sendo também o Criador. Depois a gente tem o texto, né, sobre a criação do homem, e lá a gente subentende que houve um conselho divino entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aonde Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e imagem e semelhança. Ou seja,
existiam mais pessoas divinas, né, juntamente com Deus no princípio. Este é um ponto, mas o principal aqui é nós compreender a pré-existência de Cristo, que ele já existia, que ele já habitava, né, nos céus, né? Ele estava com Deus, ele participava da criação. No entanto, João 1:1 revela que ele se fez carne, o Emanuel, ele esteve conosco, o Deus conosco. E eu tenho falado algo muito interessante, é que nós não precisamos estar provando a todo tempo para as pessoas que Cristo passou na Terra. Existem evidências arqueológicas, muitas evidências, a ciência comprova, né? Os livros que nós estudamos, né, de história, de geografia, enfim, eles contam, eles datam de antes de Cristo e depois de Cristo. Então, isso é um ponto pacífico, eu poderia dizer, né? A existência de Cristo na Terra é um ponto pacífico, né? Todos os seres humanos da Terra, eles comprovam isso, eles atestam isso, eles concordam com isso, né? Então, o importante é nós entendermos também a tipologia de Cristo, ou seja, o Velho Testamento também está todo recheado, podemos dizer assim, de figuras, tipos, símbolos que apontavam para Cristo, né? Até mesmo lá, eu poderia dizer que a primeira manifestação que a Bíblia dá, ou a primeira, vamos dizer, revelação, se é que eu posso dizer assim, ou o primeiro fragmento, né? Uma ideia de que Cristo existia, é quando Deus, né, o próprio Deus prepara vestimentas para Adão e Eva, né, de peles de animais, né, porque as folhas de figueiras não foram suficientes para cobrir a nudez dos pecados, né, eles se sentiram nus, eles ficaram envergonhados, eles se esconderam da presença de Deus. Então o próprio Deus, ele sacrifica um animal, certamente há um derramamento de sangue, ou o primeiro derramamento de sangue sobre a terra, para cobrir, né, os pecados de Adão e Eva. Olha que interessante isso. Então, o que ocorre? A Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, cobre eles, né? Então, o próprio Deus, ele dá a primeira profecia, né, o primeiro fragmento, a primeira ideia, assim, de que Deus viria, ou seja, que Cristo viria sobre a face da terra. Ele disse: nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E ele veio, o Deus conosco, o Emanuel, Jesus Cristo de Nazaré, esteve sobre a terra há mais de 2000 anos atrás. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, ele traça por detalhes, né, o nascimento, né, o desenvolvimento, o cenário, de que forma se deu esse nascimento, né? Por ordem do Império César Augusto, Maria e José deveriam se alistar, houve um recenseamento, né, naquele momento na terra, e José e Maria, eles deveriam de se alistar na sua terra natal. Isso, claro, já há profecias, houve profecias reveladas na palavra de Deus a respeito disso. Agora não há necessidade dessa comprovação, mas existiu. Então, eles vieram até Belém, da Judéia, Jerusalém, né? E naquele momento se deu o nascimento virginal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho o hábito de dizer que Jesus foi concebido de forma sobrenatural e nascido de forma natural, de parto normal, né? Da Virgem Maria, né? Ele foi concebido pelo Espírito Santo e ele foi nascido de forma sobrenatural. Então, Cristo passa a habitar a terra. E é neste momento, é neste interim, é nesse intervalo de tempo aí que começam as grandes especulações. Eu digo especulações depois de Cristo, né? Começam aí um momento na história, depois da morte, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo aos céus, começam muitas heresias, né? Especulações,
de várias ideias, né, de vários homens, né, e começam a falar. Por quê? O que se deu, pastor, a polêmica, qual é o cerne de toda essa polêmica? O cerne maior de toda a polêmica, eu poderia dizer para vocês, é o que a teologia revela, é a questão da natureza divina e da natureza humana de Cristo. Aí começam todas as especulações desnecessárias, né? Porque a Bíblia comprova. Eu sei que é um pouco difícil compreendermos que, ao mesmo tempo que Cristo era homem, natural, carnal, nascido da Virgem Maria, se desenvolveu de forma humana, normal, né? Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus cansou, né? Jesus orou, Jesus dormiu, enfim, todas as características e tudo que há de normal, né, na vida de um homem, de um ser humano, aconteceu também de fato na vida de Jesus Cristo. Mas, né, no entanto, Jesus Cristo é Deus, né? Ele é Deus, ele tem os atributos de Deus. A Bíblia revela em todo o tempo que ele, ao mesmo tempo humano, ao mesmo tempo ele é Deus. Ao mesmo tempo ele diz, eu poderia mandar aqui comitivas de anjos e derrotar todas essas pessoas aqui nesse momento. Então, ele, por exemplo, ele perdoa pecados, né? É um atributo, vamos dizer assim, para que você compreenda, é um ofício somente de Deus, né? Mas ele perdoa pecados também, porque ele é Deus, né? Enfim, a Bíblia também, do Novo Testamento, é recheada de informações, de momentos na história onde conta os evangelistas, né? Não somente um, mas os evangelhos sinóticos, que são eles Mateus, Marcos e Lucas, eles contam por detalhes, até mesmo o mesmo episódio, a mesma história, né? Eles mudam um pouquinho, algumas pequenas variações peculiares de cada um, isso mostrando também a humanidade dos homens, né, que escreveram a Bíblia Sagrada. É lógico que foram inspirados pelo Espírito Santo, mas foram homens normais, naturais, que tinham famílias, profissões, viviam numa cultura da época, né, mas escreveram. Então, eles escrevem detalhes da divindade de Cristo também, né? Nós sabemos que Deus não morre e que Cristo tinha que morrer. Então a Bíblia Sagrada diz lá em Filipenses que ele se despiu da sua glória, que ele se esvaziou-se a si mesmo, né? Tornando a forma de homem, né? Então a Bíblia traz uma cristologia maravilhosa para todos nós. O fato o importante é nós compreender uma cristologia, como eu tenho dito, cada um de nós tem a sua própria cristologia. Não deveria ser assim, mas cada um de nós temos a nossa própria cristologia e nós aplicamos ela no nosso dia a dia. Que você possa ser abençoado com essa videoaula, né? Que Deus venha te dar graça abundante para continuar pesquisando, sendo um eterno aluno das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a tua vida, na paz do Senhor Jesus.